Nessa aula, a gente vai criar uma automação simples de atendimento. Então, o Python recebe uma lista com 3 comentários fictícios de clientes, passa por cada um desses comentários usando um for loop, pede para o Gemini um rascunho curto e educado e guarda cada resposta em uma nova lista. O foco não é a gente fazer uma API avançada. O foco é entender listas, índices, indentação, append, print e outras funções que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo. Então, na prática, você vai aprender e entender 4 coisas muito importantes, que é como guardar vários comentários em uma lista, como acessar itens por posição dentro dessa lista, como repetir cada ação para cada comentário e como salvar os resultados com o append, que é como se fosse anexar um novo valor a algum lugar. Bom, então aqui na tela a gente tem o Kaggle. Se você não sabe o que é o Kaggle, eu expliquei no primeiro vídeo que eu postei essa semana sobre também Python para iniciantes. Dá uma olhada lá que você vai entender direitinho. Basicamente é um notebook onde a gente consegue rodar essa linguagem do Python para fazer o que a gente quer fazer. Como a gente vai usar o Gemini para obter essas respostas e, claro, é importante falar que é gratuito, então você pode usar para outras coisas também, eu vou executar um comando aqui que você não necessariamente precisa saber agora, porque eu vou falar disso mais para frente, e é um pouquinho mais complexo, então perderia um pouco do nexo e do foco que a gente vai ter agora em listas, em for loops e todas as outras funções. Então eu vou só instalar aqui, mas basicamente eu estou instalando o Gemini para a gente poder conversar diretamente com o modelo, sem ter que sair daqui, abrir uma conversa com o Gemini e pedir, aí copia texto e cola. Não, porque aí a gente já tem tudo aqui e a gente pode fazer qualquer pergunta que a gente quiser para ele. Eu vou deixar esse comando aqui nos comentários para se você quiser testar. A conta no Kaggle é gratuita, então qualquer coisa que você quiser usar aqui você pode usar. Eu vou deixar nos comentários. A única coisa que você vai precisar é de uma API Key. Se você é novo em toda essa parte de inteligência artificial, API Key é uma chave que permite com que o programa comunique-se com outro programa, ok? Você precisa obter essa da sua conta da Google para que o Kaggle ou qualquer outro notebook consiga fazer essa comunicação e falar com o modelo e o modelo mandar a resposta de volta. Obter essa chave, a princípio, a melhor forma de você conseguir fazer isso é você entrar no Google AI Studio e aí simplesmente clicar no botão Get an API Key ou obtenha uma API Key, dependendo de como tiver a linguagem do seu site. E aí você obtendo essa API Key, você tem 2 opções, ou você coloca direto aqui, o que não é muito seguro porque fica exposto, mesmo que seja privado e só você veja esse notebook, ainda esses programas, esses sistemas têm que guardar na memória, nos logs, para, se tiver algum problema lá para frente, enfim, eles poderem consultar. Então, o ideal é aqui dentro você tem add-ons, você vem aqui em secrets e você pode armazenar os seus secrets aqui. Então, você cria um novo e assim que você criar, você tem a opção de colocar um label e o valor. Então, aqui você escreve o que você quiser. É bom que seja tudo juntinho assim, ó, com o underline, que aí forma uma palavra só, que eu expliquei no nosso último vídeo. E aqui em valor vai ser a sua API Key. Aí você acessa com isso. Mas enfim, isso é um pouquinho mais detalhado. Se você simplesmente pegar a sua API Key, adicionar aqui e copiar e colar esse texto, você consegue já conversar com o Gemini de graça, sem nenhuma outra preocupação. Então, agora começa o coração da aula, que é quando a gente vai falar sobre as listas. Uma lista é uma forma de guardar vários valores dentro de uma única variável. Em vez de criar uma variável para cada comentário, você vai guardar os 3 comentários juntos em comentários. Calma que eu vou te mostrar o que isso significa. Então aqui, a gente tem 3 comentários separados. Cada texto dentro da lista é um item. No Python, a posição de cada item se chama índice. O detalhe importante é que o Python começa a contar do zero, tá? Isso é muito importante de você lembrar, porque na hora de você se referir a algum elemento dessa lista, você precisa usar a contagem a partir do zero. Então, em Python, toda vez que a gente quer formar uma lista, a gente coloca valores entre colchetes. Então, se você lembra do primeiro vídeo, qualquer valor que você coloca aqui na esquerda e coloca um igual depois, você está atrelando todo o valor que vem a seguir a
a essa primeira variável, né, que é o que a gente está definindo. Então, comentários, nesse caso, seria essa variável para essa lista que está sendo formada aqui. Um detalhe importante é que cada um desses itens, bom, você aprendeu na última aula também, que qualquer coisa que tiver dentro dessas aspas é considerado um string, que é como se fosse a tradução de texto. É como o Python lê texto. Se você colocar fora ele e for um número, por exemplo, ele vai ficar com uma outra cor. Viu que ficou verde, não ficou vermelho? Porque ele interpreta como um número. Se eu pegar esse mesmo número e colocar entre aspas, ele fica texto. Só um pequeno refresh aí da última aula. E quando você quer separar os valores, você coloca uma vírgula. Então, essa é a diferença de uma lista com 3 valores e uma lista com um valor, que por mais que esteja em linhas separadas, ela ainda vai contar como uma só porque não tem as vírgulas. Então, dito isso, temos aqui os nossos comentários, é a nossa lista formada. Então vamos lá, vou deixar só essa daqui para ficar mais fácil. Se a gente quiser exibir qual foi o primeiro comentário, isso daqui não está fazendo nada. Isso aqui só imprime dessa forma, eu falo imprimir porque estou acostumado aqui que é a tradução do print. Mas seria o mostrar o texto aqui embaixo. Então, se a gente tira e deixa isso daqui, coloca print, a gente executa, primeiro que a gente formou essa variável, a partir do momento que a gente executou a célula, a gente executou essa variável e agora a gente tem uma lista atrelada aqui à memória desse notebook nessa seção para comentários contendo esses 3 valores. Então, esse é um valor, outro valor, outro valor. Quando a gente coloca print e primeiro comentário, ele exibe exatamente o que está escrito ali, porque a gente colocou dentro de um string. Quando a gente volta o que estava aqui, comentários, o que a gente está fazendo nesse cenário? A gente está colocando a nossa função de print. A gente quer exibir todo o conteúdo dentro desses parênteses que vem. Lembra da última aula aqui, quando você vai fazer o print, o que você quiser que seja exibido tem que estar dentro dos parênteses. Então, temos aqui que a gente está acessando comentários, que é a nossa variável aqui em cima, por isso que não está entre aspas. Se você colocar entre aspas, muito provavelmente, não deu um erro, mas ele simplesmente vai bugar tudo, porque não é o que ele está esperando. Ele está considerando 0 junto com esses comentários, e aí você obteve um C. Então, a gente deixa só comentários sem as aspas que está se referindo à variável. Quando a gente executa esse valor, ele pega o primeiro comentário, porque 0 indexado é o primeiro valor. Lembra sempre disso. Então, se a gente voltar aqui ao que a gente tinha, para poder pegar os 3 comentários, se a gente coloca 1 ao invés de 0, ele vai pegar o segundo comentário, que é o segundo valor aqui da lista, que pela contagem indexada, 0 é o primeiro, 1 é o segundo. Se a gente clica para executar, primeiro comentário, o pedido chegou atrasado. Segundo comentário, gostei muito do atendimento do WhatsApp. Aqui, a gente está exibindo quantidade de comentários, está dentro de strings, então vai exibir exatamente isso que a gente está pedindo para ele, que é o que aparece aqui. E aqui a gente está usando uma outra fórmula. Então, a gente está usando len, que vem de length, que em inglês é basicamente a tradução de distância ou de comprimento. Se você estiver vendo medidas em inglês de alguma caixa, ou, sei lá, você vai fazer compras online, Temo, o que quer que seja, você vai ter lá o width e o length. O width é a largura e o length seria o comprimento, né? Então, para você lembrar disso, o len é só uma abreviação disso. E como é o comprimento, ele mede o que está dentro dos próximos parênteses. Nesse caso aqui, então, a gente quer que exiba o valor de length de comentários. Como comentários é uma lista, vai exibir o tanto de valores que tem dentro dessa lista. Como a gente tem 3 valores, é exatamente o que ele imprime aqui. Se você quiser, você pode colocar várias coisas que você quiser aqui para brincar, testar, porque você aprende melhor praticando. Então, se você coloca, por exemplo, o print e o len, e aí dentro você coloca
Sopa. Vamos colocar sopa. E você executa. Por que que ele está dando 4? Porque sopa está dentro das aspas, então forma um string. Então tudo que tiver dentro de aspas, o Python vai ler como um texto, ele vai ver sopa e vai entender que o que você está pedindo é o tanto de caracteres que tem, o tanto de elementos que tem ali naquela palavra. Então sopa, você tem S-O-P-A, 4 é o número que sai aqui. Aí agora a gente tem uma outra função. Imagina que você quer gerar esse comentário, né, que a gente descreveu no começo aqui do vídeo, que vai ser o objetivo da aula. E você tem que fazer isso em cima de cada um desses comentários. Se você tem um, até beleza. Se você tem dois, começa a ficar um pouquinho chato. Três, também. Se você tem 10 ou 20 comentários que você tem que gerar esse rascunho para você poder responder, você vai perder muitos minutos ou até mesmo horas para você conseguir terminar todos aqueles para um único dia. Então, o ideal é você usar uma função, uma fórmula, que pega cada um desses valores para você de uma só vez e já produz o seu outcome, o que você quer ali, no caso a resposta do seu Gemini, para cada um deles, sem você ter que ficar repetindo manualmente um por um. É aí que entra o for loop. Então, for loop é a nossa próxima função. Então, a gente tem aqui que for, esse seria o nosso loop. Basicamente, aqui você coloca o que você quiser, ok? Eu tinha bastante resistência quando eu aprendi isso daqui, porque para mim não fazia sentido nenhum. Comentário em comentários. Mas você pode colocar o que você quiser. Você pode colocar for comentário em comentários, for banana em comentários, for o que você quiser definir aqui, porque isso vai ser uma variável para você lembrar a hora que você estiver definindo aqui o restante da fórmula. Bom, então nessa linha aqui, ó, de for comentário em comentários, significa que cada item dentro dessa lista está sendo atribuído uma variável temporária de dentro dessa função, a gente tem que colocar o que a gente quer que rode dentro dela com indentação. Em outras palavras, só você apertar o tab uma vez que você já vai jogar dentro. Mas quando você coloca a fórmula, ela já, por exemplo, se a gente fosse criar for letras em abecedário, porque foi a lista que a gente criou. E você dá um Enter. Opa, esqueci aqui dos dois pontos. E você dá um Enter, ele já cai direto ali para identificar que você tem que fazer a sua função dentro daquela indentação. Então agora a gente ainda não está chamando o Gemini, mas o que essa função está fazendo? Basicamente dizendo que para cada comentário dentro de comentários, ele vai imprimir, vai exibir na tela. Comentário recebido, 2 pontos. Embaixo vai trazer essa variável aqui, tá? Que é o valor que foi encontrado em comentários. Então lembra, cada valor que tem dentro de comentários, então vamos lá. Aqui é um valor, aqui é outro valor, aqui é outro valor. Então o que essa função aqui está falando? Está falando que para cada valor, esquece o nome comentário, qualquer nome que tivesse ali seria a mesma ideia. Para cada valor dentro de comentários, ele vai imprimir comentário recebido, vai imprimir o comentário que é esse valor aqui atrelado, ok? Que está sendo atrelado também a cada um desses valores aqui, beleza? Essa parte é meio confusa, não tem forma mais fácil de explicar isso, é o que é realmente, e você vai aprender de ficar repetindo para si mesmo, vendo e praticando. Então, para cada um desses, ele vai desempenhar essas 3 funções. Então, se a gente executa essa célula, ele vai trazer aqui para comentário, ou seja, para o primeiro valor dentro da lista de comentários, exibe comentário recebido, exibe o valor encontrado. Então, ele vai passar por todos, ok? Então, passou o primeiro, retornou o primeiro, passou pelo segundo, retornou o segundo, e a mesma coisa com o terceiro. E aqui, para ter uma separaçãozinha visual, só os 3 risquinhos dentro das aspas. E aí, qual que é a diferença dele estar dentro e ele estar fora? Se esse print estivesse, por exemplo, aqui, e a gente executa, o que acontece? Ele pega, ele roda tudo isso aqui primeiro, porque é a ordem que está. Vai fazer primeiro essa função do for loop, ok? E depois ele vai considerar que isso daqui é uma outra, porque está do lado de fora. Então, o que ele fez aqui?
Ele encontrou o primeiro valor, ele imprimiu o comentário recebido, imprimiu o primeiro comentário. Depois o segundo, terceiro, e aí por último, depois que ele terminou todo o loop, que ele foi imprimir esses 3 risquinhos aqui dentro, no final. Então, lembre-se que tem que ter essa indentation, né, essa indentação, para que tudo que vá rodar dentro do for esteja aqui. E agora a gente vai transformar esse loop numa automação real. Primeiro a gente vai criar uma lista vazia chamada rascunhos. Ela começa sem absolutamente nada, não é que nem essa lista de comentários que a gente colocou valores já pré-definidos. E não vai ter nada porque a gente ainda não tem, né, uma resposta do Gemini, então serão os rascunhos gerados por ele. E aí dentro do for, para cada comentário, a gente vai montar um prompt. Então a gente vai colocar um prompt que explica a tarefa, criar um rascunho curto, educado e profissional, ok? Que aí depois você consegue avaliar e mandar direitinho conforme você aprove. E aí, obviamente, a gente vai chamar o Gemini para analisar esses comentários e dar aquele rascunho para a gente, porque aí fica tudo automatizado. Essa parte de automação é incrível, porque você consegue pegar esses comentários, dependendo da plataforma, mas a maioria oferece, você consegue pegar automaticamente esses comentários, armazenar esses comentários, já mandar direto para o seu modelo, sem você ter que fazer parte manual nenhuma, e você só ter que olhar ali e aprovar. E aí você tem tempo para fazer outras coisas da sua vida mais importantes. E para fazer isso a gente vai usar a outra fórmula, que é o append. O append é uma forma de anexação. Então você está... Sabe quando você tem uma monografia ou alguma coisa que você lê e aí lá no final tem um appendix, que é onde tem alguns arquivos que você precisou adicionar, imagens, etc e tal? É a mesma coisa. Então é tudo que você precisa adicionar ao seu valor. Nesse caso a gente vai adicionar naquela lista. Então vamos lá, a gente tem nossa lista aqui de rascunhos, que é rascunhos, ok? Igual a definindo. Então a diferença dessa e a de comentários é que comentários a gente já tinha esses valores pré-definidos. Quando você só quer criar uma lista e você não quer ter valor nenhum para lá, primeiramente, por que você faria isso? Para esse mesmo exemplo aqui do que a gente vai aplicar agora da automação da geração das respostas. Para a hora que você tiver novos valores que você queira colocar lá, você simplesmente faz uma referência àquela lista sem ter que ter nada poluindo a sua lista. E aí tudo que você quiser é adicionado para lá. E a gente faz isso simplesmente usando os mesmos colchetes, só que vazio, sem nada dentro. Então, dessa forma, a gente já criou a nossa lista rascunhos. Aqui a gente repete, novamente, você pode usar o que você quiser aqui. Eu vou usar, para ficar mais fácil, que a gente está buscando um comentário, a palavra comentário dentro da lista de comentários. Então, para cada valor encontrado dentro da lista de comentários que a gente está atrelando temporariamente a variável comentário, entendeu? Então, para cada valor encontrado aqui dentro, a gente está dando esse nome. Então, é como se fosse vem aqui, volta para cá, vem para cá e desce. Então, para cada valor dentro de comentários, a gente vai mandar esse prompt. Vai ser atrelado esse prompt. Você é assistente de atendimento ao cliente, crie um rascunho curto, educado, profissional, não publique nada, blá, 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 até o final. Aqui, ele não tem aquela indentation. Por quê? Aqui já foi formado, aqui já está o prompt e as 3 aspas. Se você não sabe por que das 3 aspas, ou pergunta para o GPT, ou volta lá no vídeo 1. Então aqui já está entendido que isso tudo pertence dentro dessa string. Se você pega e coloca uma indentation aqui, o que acontece é, a hora que ele exibir os valores ou que ele mandar os valores para outro lugar, ele vai ter um espaço aqui. Ele vai ter como se fosse um parágrafo, o começo de um parágrafo. Então você deixa para cá, porque tudo que você colocar, da forma que você colocar aqui, ele interpreta. Mas o comentário. O que é o comentário? É o valor encontrado aqui. Então o que a gente está falando? A gente está mandando isso daqui, a gente vai mandar isso daqui para o nosso LLM, para o nosso modelo, para o nosso Gemini, no caso, né? O gratuito. Mais o comentário que a gente tiver. Então, cada comentário encontrado. Aqui a gente vai ter atrelado ao get LLM response,
que é o que a gente definiu aqui em cima, novamente, não precisa se preocupar com isso, mais para frente você vai aprender, mas é basicamente chamando esta função. Chamando esta função, a gente, para não ter que usar esse termo toda hora, a gente só está definindo uma variável aqui de resposta, ok? Só usei resposta para ficar mais fácil, para a gente poder se referir. Então, tudo isso daqui ainda está dentro do nosso for. O prompt está dentro, o resposta está dentro e o rascunho está dentro. E por que que eu coloco esse prompt aqui? Porque eu vou precisar dele para mandar para o meu Gemini. Você pode ter ele em outro lugar também, mas fica muito mais fácil se você já tiver aqui. Qualquer alteração que você quiser fazer, você já faz na mesma hora. E aqui embaixo, rascunhos. O legal aqui do Kaggle é que quando você clica, ele mostra tudo que tem referente ao mesmo nome, tá vendo? Então, rascunho está aqui, está aqui, está aqui, fica fácil para você mentalmente, visualmente ali reconhecer o que está acontecendo. Então, rascunhos é aqui que entra o append, que ele está adicionando alguma coisa ao rascunhos. E aí, toda ação que tiver assim e tiver o parênteses na frente, geralmente aquela ação está vinculada ao que está aqui. Então, o print vai imprimir o que está aqui dentro, vai exibir o que está aqui dentro. O append, ele vai anexar o que tiver aqui dentro ao elemento anterior. Então, no caso, ele está adicionando a resposta que a gente obteve desse nosso Gemini com o nosso prompt que a gente escreveu junto do comentário. Fácil? Então, ele só está adicionando essa resposta dentro dessa lista. O que acontece ao final desse ciclo todo? Porque aqui o print já está do lado de fora. Já não está mais aqui pertencendo a esse loop. Ao final desse ciclo todo, o que ele está fazendo? Em cada comentário, cada valor dentro de comentários, ele atrela essa variável comentário. Tem um prompt que a gente vai usar, que é o que a gente vai mandar para o nosso Gemini, junto com o comentário encontrado, junto com o valor encontrado. Essa resposta que a gente vai obter desse prompt, a gente vai chamar de resposta, para a gente saber exatamente ao que a gente está se referindo, para não ter que virar aqui, copiar isso daqui e colocar isso daqui aqui, depois a gente ficar pensando, poxa, mas o que é isso aqui mesmo? Então a gente já atrela, putz, é a resposta. Direto, rápido, fácil. E isso vai automaticamente entrar na lista de rascunhos. Então a lista que está vazio agora vai ter 3 novos valores, que serão 3 rascunhos que ele vai criar. Ao final disso, ele vai te falar a quantidade de rascunhos gerados e quantos valores tem dentro de rascunho. Lembra? Len de length, que mostra o comprimento ou a quantidade ou o tamanho do elemento que você estiver usando. Então, se a gente executa essa célula aqui, e aí você vai ver que demora um pouquinho, porque agora o Python está comunicando com o Gemini e é a mesma coisa que você estiver falando com o modelo. Então, você fala com ele e espera ele dar a resposta. Como é um modelo gratuito, muitas vezes vai demorar bastante esse request aqui. Então, ou você vai ter que parar e começar de novo, o meu demorou um tempo, ou você vai ter que pagar uma API para você conseguir conversar. Seja com o ChatGPT ou com o Claude, que você pode usar o modelo do Haiku, que faz parte do Claude. E é bem barato. Cada um desses requests é muito, muito, muito barato. É tipo centavos, é fração de centavos, até você conseguir realmente usar um tanto que vai absorver alguns centavos da sua conta. Então, às vezes compensa demais para você não ficar se frustrando. Mas enfim, rolou, chegou até o final, a certeza que a gente tem que rolou é que ele imprimiu essa última parte aqui também. E está escrito quantidade de rascunhos gerados dentro do string, então sai exatamente como está. E aqui o length, que é o tamanho do rascunho. Os rascunhos, como é uma lista criada, agora, ao invés de 0, se a gente tivesse colocado esse print len rascunhos antes de executar isso aqui, a gente teria 0. Como a gente executou, ele incluiu cada um desses rascunhos aqui dentro da lista, agora ele está dando 3. Se você quiser conferir o que tem dentro dessa lista, você pode vir aqui e digitar print e o nome da lista. Não coloca entre aspas, porque vai interpretar como texto. Executa, pronto.
Agora a lista não está mais vazia. Você tem os dois colchetes aqui, abrindo e fechando, que é uma lista, e tem o rascunho gerado pelo Gemini. Então, daqui até a vírgula é um valor, é o primeiro rascunho para o primeiro comentário. Aqui é o rascunho para o segundo comentário. E aqui é o rascunho para o terceiro comentário. Bom, então o importante aqui é você entender a diferença entre o print e o append. O append ele adiciona ao valor real. O print ele só imprime. Então qualquer coisa que você imprimir aqui, ele vai mostrar na tela para você, mas não necessariamente está colocando nas informações de uma lista, de uma função ou qualquer outra coisa do tipo. É literalmente para nós humanos conseguirmos ver aqui dentro. Se o Python precisasse pegar as informações de algum lugar, ele pegaria do que foi adicionado com append, ok? Então isso é uma distinção muito importante de você saber. Se a gente aqui no caso, ao invés de rascunhos append, essa resposta, a gente imprimisse essa resposta, você até veria essa resposta dentro do prompt, dentro aqui, né, Mas basicamente o que ele estaria fazendo? Mandou isso daqui pro Gemini, o Gemini gerou, e aí você imprimiu na tela. Não entraria aqui. Então, tipo, assim que saísse daqui, aquilo ali que você viu não está mais lá. Não existe mais aquele valor. Então, essa é a principal diferença entre append e print. Quando você quiser inserir alguma coisa na sua lista, é o ponto append. E aí, se você quiser pegar uma lista final de valores aqui para você ver e analisar realmente os rascunhos que você tem, você pode pegar, a gente pode adicionar esse valor aqui, onde exatamente vai imprimir, vai pegar só o comentário número 2, ok? Lembra disso. Então, contagem indexada, começa do zero. Então, se a gente está colocando rascunhos 1, a gente está pegando o segundo valor da lista. 0 seria o primeiro. Então, aqui, quando você colocar print, é para ele retornar. Gostei muito do atendimento no WhatsApp. Vai retornar o rascunho gerado do GPT para isso, do Gemini para isso. Ok? E não para o primeiro. Sempre lembra desse detalhe. Aqui a gente escreve mais alguma coisa e aqui dentro de rascunho, então para cada valor dentro de rascunhos, a gente vai atribuir essa variável temporária e aí vai imprimir rascunho para revisão humana e imprimir o rascunho em si, que é o que está aqui. Ok? Então vamos executar aqui para você entender a diferença. Aqui no primeiro rascunho guardado, repetiu aqui. Rascunhos, esse é o segundo rascunho gerado, segundo feedback. Então seria aqui, olá, muito obrigado pelo seu feedback positivo. Tá vendo? Depois da vírgula. Porque é o valor 1. Ele atrelou já ao segundo. Ele é espertinho assim. Ele pega os valores da lista. O segundo feedback tá para o segundo comentário. E aí aqui para baixo, se você quiser pular uma linha, esse print aqui ele pula uma linha. Quando você está fazendo dessa forma, né? Então pode ficar mais fácil para você ver assim. Que aí você sabe que aqui é essa linha que está sendo pulada aqui. E aqui embaixo é onde ele começa esse loop. Eu vou descer aqui só para você ver. Então, o print, todos os rascunhos para revisão humana está fora do loop. Então, ele só vai imprimir uma vez. Então, tá certinho aqui. Aqui começando o loop, então, novamente, for para cada valor in, dentro de rascunhos, a gente está atribuindo essa variável temporária. E em cada uma dessas variáveis, cada valor que ele encontrar vai imprimir rascunho para revisão humana. Então, rascunho para revisão humana. Vai imprimir o rascunho, não está dentro de aspas, então é a função. Então, o rascunho encontrado aqui, o valor encontrado aqui, ok? Então, você nem precisa procurar aqui para cima, para outro lugar. O que está aqui dentro da função é o que está sendo referenciado, ok? Fica muito fácil, ao invés de você ter que sair procurando por todas as fórmulas. E aqui o final, só esses 3 pontinhos. Então, essas 3 partes vão repetir nos 3 valores. Se tivessem 5 valores, seriam 5, 10, 20 e você entendeu a ideia. Agora, se você quiser algo mais bonitinho aqui, aí você pode vir e utilizar o que eu ensinei no vídeo anterior, que seria o fstring, ou seria, na verdade, nesse caso aqui seria o fstring. Então, o que a gente faz? Primeiro, o fstring para a gente poder utilizar também funções dentro da nossa fórmula.
E vamos adicionar 3 aspas, porque as 3 aspas permitem que a gente pule linhas. Qual que é a diferença disso? Bom, como você viu aqui, se você quiser uma linha em branco, você tem que colocar isso daqui, e ele literalmente processa cada uma dessas, ele não dá espaço. Se você fizer assim e assim, ele ainda assim, ó, vai imprimir do mesmo jeito. Quando você coloca o f-string, ele vai processar exatamente da forma que você quer. Então, se a gente pegar aqui, que a gente quer, primeiro rascunho guardado, e a gente inserir o rascunho 2, que está entre aqui indexado 1, a gente vai adicionar dentro de chaves, lembra? Para trazer a variável. A gente vai colocar rascunhos identificando o valor 2. Tá? 1 aqui dentro, novamente 0, 1, 2. Então você tem 3 valores, vai de 0 até 2. Rascunhos, aqui eu não preciso adicionar essa linha em branco, porque essas linhas aqui, elas já são... Opa! Essas linhas aqui, elas já são processadas do jeito que estão. Então, ó, se eu fizer assim, primeiro rascunho guardado e executar, falando nisso, se você quiser esconder alguma coisa, você coloca uma hashtag, né, um jogo da velha, forma só como comentário no Python e você, isso aqui não é processado. Então, é uma excelente forma de você fazer notas para você mesmo e você adicionar alguns lembretes quando você estiver executando as formas. Quando você tem várias assim, é bem legal de você ter espalhado para você lembrar do que faz. A minha cabeça é terrível, então para mim isso ajuda muito. E aí você executa isso daqui, primeiro rascunho guardado na primeira linha, na próxima vem já o rascunho da segunda. Se a gente quiser mais espaço, 1, 2, 3 linhas eu pulei e executei, 3 linhas estão puladas aqui. Então você tem muito mais flexibilidade. E aí eu não sei se você lembra que eu estava te mostrando que estava assim. Então vamos trazer aqui que aí já fica bem claro para você também. Se a gente executar o que está aqui, fica dessa forma. Dentro do for, lembra que eu falei que estava nessa linhazinha aqui? Se a gente jogar mais para frente com o tab e a gente executa, ele ficou com espaço. Então é por isso que lá eu coloquei no começo e não coloquei nessa mesma linha aqui, ó, que todo ele ficaria com um baita espaço aqui no começo. Bom, então é isso para a aula de hoje. Você tem aí uma geração de resposta automática pelo Python. E como que isso é útil? Você vai fazer comentáriozinho? Não. Imagina que você, sei lá, você quer abrir seu próprio negócio, que seja um negócio pequeno. Você quer abrir um restaurante, ou você quer abrir uma padaria, quer abrir algo que você sempre quis, ou que você já tenha, né? E você quer entrar ali pro digital, quer... Enfim, trazer mais pessoas pro negócio, quer interagir mais, quer mostrar que você tem a sua imagem, que você é humano e que você realmente está ali se importando com o negócio. Ou você tem duas escolhas quando você tem um negócio. Ou você vai dedicar muito tempo a coisas triviais, que hoje em dia o trivial de ficar comentando e postando não é tão trivial, né? Porque é necessário para crescer a imagem. Mas se você dedica muito tempo a isso, você não tem tempo para fazer aquilo que realmente é a essência do seu negócio. Então, se você cria uma automação dessa, onde o próprio Python ali, é que o Python é a forma que a gente está utilizando, mas existem várias outras ferramentas que eu vou mostrar em outros vídeos aqui também, como o Make.com, como o N8N, como diversos outros que fazem essas automações. Então, elas pegam esse request, né? Elas verificam se alguma coisa aconteceu, no caso, se algum comentário chegou. Assim que o comentário chegou, pega esse comentário, traz para cá, exatamente dessa forma aqui que eu estava te mostrando, ao invés da gente colocar numa lista os comentários pré-definidos, que nem a gente estava fazendo, inserindo aqui na primeira lista de todas, basicamente essa automação pegaria esses comentários, inseriria na lista sozinha por ela mesma, com esses dados nessa lista, já continuaria naquele processo ali que a gente acabou de aprender, onde chama, faz o request para o API, se você quiser, pode usar até gratuito, sem gastar nada com o Gemini, e o Kaggle e qualquer outro notebook que você quiser, o Google também oferece notebooks, então você pode usar também. Pode usar de forma gratuita, e você vai ter um agente
trabalhando 24 horas por dia para você, só olhando ali se vem algum comentário em algum post seu, alguma foto, algum feedback, num Google Review, alguma coisa, e na mesma hora já é lançado. E não para por aqui não, viu? Se você quiser ainda, porque a gente vai entrar nisso lá na frente quando eu for falar sobre APIs, que é muito importante, ou API, né, que é muito importante, e eu vou explicar que existe esse request, que é o get, né, que é onde a gente vai pegar a informação, que no caso pegaria esses comentários, e existe um também que é o post, onde a gente consegue pegar esses rascunhos gerados e enviar como resposta. Então você nem precisaria fazer nada, você simplesmente olharia, viu o rascunho e falou, tá legal, só clica no botão, literalmente clica no botão aprovo e ele posta tudo sozinho para você. Bom, é isso, te vejo na próxima aula, obrigado por ter ficado até aqui.